A luz suave da manhã iluminava a fazenda, trazendo com ela a promessa de um novo dia, mas também o peso de uma decisão que mudaria tudo. Helena, uma mulher de classe baixa, caminhava pelo campo, seus passos silenciosos ecoando a pressão do momento, seus pensamentos distantes. Ela nunca imaginou que chegaria a esse ponto, forçada a considerar um casamento como única solução para salvar sua família da falência. O cenário à sua frente, com as grandes plantações que se estendiam até onde a vista alcançava, era uma lembrança constante de tudo o que estava em jogo, a luta pela sobrevivência, pela dignidade. Seu coração batia forte em seu peito, mas havia algo mais no ar além da simples angústia, uma sensação estranha de que talvez o impossível pudesse acontecer, talvez aquele casamento fosse mais do que um simples acordo de conveniência. Se você gosta de histórias de amor, superação e redenção, inscreva-se aqui no Dramas de Antigamente, porque tem história nova todos os dias para aquecer o coração e rir a alma. Deixe também o seu like, isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mensagem. E já me conte nossos comentários de onde você está ouvindo essa história e em que momento do dia ela faz companhia. Ela sabia o que esperava dela, casando-se com Henrique, o herdeiro da fazenda. Um homem de boa índole, porém com o coração já tomado pela responsabilidade de administrar a propriedade da família. No entanto, o que Helena não sabia era que o casamento que ela via como um sacrifício para salvar sua vida e a de sua família poderia se transformar em algo inesperado. O amor, por mais improvável que fosse, poderia nascer entre eles, e esse novo sentimento traria consigo um novo dilema. Helena sabia que o casamento seria uma prisão de obrigações, mas o que ela não sabia era que esse homem, tão diferente dela em posição social, poderia ser a chave para um futuro que ela nunca se atreveu a sonhar. O momento da proposta estava se aproximando, e Helena sabia que não havia escolha. O fazendeiro Almeida, pai de Henrique, não poderia deixar sua propriedade nas mãos de quem não fosse da família, e as dívidas acumuladas pela sua família estavam prestes a consumir tudo o que tinham. O pedido de casamento era a única alternativa para ela garantir a sobrevivência, mas o peso dessa decisão a consumia por dentro. Henrique, por sua vez, estava mais preocupado com a fazenda do que com os sentimentos pessoais. Ele nunca imaginou que, um dia, sua vida seria decidida por um contrato de casamento, muito menos com uma mulher de classe baixa como Helena. No entanto, ele sabia da situação de sua família e da responsabilidade que tinha de fazer o que fosse necessário para garantir a continuidade do legado familiar. O que ele não esperava era que, ao fazer o pedido de casamento, algo dentro dele começaria a mudar. Não seria um simples acordo, mas sim o início de algo profundo, algo que iria transformar a vida de ambos para sempre. Helena sentia que o ar estava mais pesado naquele dia, a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Os ventos da mudança estavam soprando com força, e ela não sabia se estava pronta para o que estava por vir. Ela amava sua liberdade, amava a simplicidade de sua vida, mas agora, tudo isso estava prestes a ser trocado por uma vida cheia de responsabilidades, compromissos, e um casamento que, embora fosse sua única opção, começava a tomar um rumo que ela não esperava. Enquanto isso, Henrique, que sempre foi pragmático e focado em sua missão de preservar a fazenda, sentia algo dentro de si, algo que começava a brotar como uma semente, algo que ele não conseguia identificar. Ele nunca acreditou em amores à primeira vista, e ainda mais com alguém que estava abaixo dele em todos os aspectos sociais, mas a aproximação de Helena, com sua simplicidade e força interior, estava mexendo com ele de uma maneira que ele não sabia explicar. A grande questão agora era se Helena poderia realmente encontrar a felicidade nesse casamento, ou se ela teria que sacrificar ainda mais do que já havia perdido em sua vida. O que parecia ser um simples contrato de sobrevivência poderia se tornar uma história de amor impossível, onde o destino de ambos se entrelaçaria de formas que nenhum deles jamais imaginou. Essa seria a grande batalha de Helena, lutar para proteger sua família, mas também enfrentar o dilema do coração. O que ela faria quando o amor, esse sentimento inesperado e inexplicável,
começasse a florescer entre ela e Henrique, alguém com quem ela jamais pensou que poderia ter algo mais do que um simples acordo. O amor poderia realmente nascer nas condições mais improváveis, e esse casamento, que começou como uma simples necessidade, poderia ser a chave para um novo destino. O dia estava se aproximando, o momento da decisão estava chegando. Helena sabia que não havia mais tempo para hesitações, mas a cada passo que dava em direção ao altar, ela sentia que algo dentro de si mudava. Ela não sabia ainda o que o futuro reservava, mas no fundo, sabia que esse casamento com Henrique poderia ser o começo de uma nova vida, ou talvez o fim daquilo que ela sempre acreditou ser seu verdadeiro caminho. O destino estava em suas mãos, e ela não tinha outra escolha a não ser enfrentá-lo de frente. O casamento de Helena e Henrique foi marcado para o fim da primavera, uma estação que trazia consigo a promessa de novos começos. O campo estava florescendo, as árvores estavam repletas de frutos, e a vida na fazenda parecia seguir seu curso, indiferente às dúvidas e ansiedades de Helena. Ela sentia o peso das expectativas em seus ombros, não apenas de sua família, mas também de todos os trabalhadores da fazenda que dependiam do sucesso daquele casamento para garantir a continuidade da propriedade. Henrique, com seu olhar firme e decidido, estava preparado para cumprir com suas responsabilidades, mesmo que isso significasse abrir mão de tudo o que imaginou para sua vida pessoal. Ele sabia que a fazenda não poderia ser deixada em mãos de outra pessoa, e o casamento com Helena era a única forma de salvar tudo o que ele e sua família haviam construído. Mas, à medida que o tempo passava, ele começava a questionar se aquilo era o melhor para ele também. O que deveria ser um simples acordo de conveniência estava se tornando mais complicado à medida que ele se via cada vez mais atraído por Helena. Helena, por outro lado, se via diante de um dilema ainda maior. Ela estava prestes a se casar com um homem que era um estranho para ela, alguém com quem não tinha qualquer vínculo emocional, mas, ao mesmo tempo, sabia que aquele casamento era a única coisa que poderia salvar sua família da miséria, seu coração. Porém, não estava preparado para o que estava prestes a acontecer. O que começou como uma simples necessidade, agora se transformava em uma oportunidade para descobrir algo que ela jamais imaginou: a possibilidade de amar alguém que até então parecia ser apenas uma figura distante e fria. Nos dias que antecediam o casamento, Helena passava a maior parte do tempo sozinha, refletindo sobre tudo o que estava prestes a acontecer. O campo, que sempre foi sua fonte de consolo, agora parecia apenas um lembrete do que ela estava perdendo: sua liberdade, seus sonhos de um futuro melhor. Cada passo que ela dava em direção ao altar parecia mais pesado do que o anterior, e ela não sabia se estava preparada para a vida que a aguardava. Henrique, por sua vez, tentava se concentrar no que realmente importava: salvar a fazenda. Ele passava horas no escritório da casa grande, discutindo com os trabalhadores sobre as melhorias que precisavam ser feitas, os planos para o futuro da propriedade. Mas, mesmo quando estava imerso em suas tarefas, não conseguia afastar o pensamento sobre Helena. Ele a observava em silêncio, vendo a força silenciosa que ela emanava, a maneira como ela conseguia equilibrar a tristeza com a determinação. E apesar de tudo, ele começava a sentir algo por ela, algo que não conseguia entender, mas que estava se tornando cada vez mais claro dentro de si. Quando o grande dia chegou, a fazenda estava repleta de convidados. As pessoas, muitas delas trabalhadores que haviam vivido por anos sob as ordens da família Almeida, estavam ansiosas para ver o casamento acontecer. Para eles, aquele casamento era mais do que um simples evento social, era a chave para a sobrevivência, a garantia de que a fazenda continuaria prosperando sob uma nova administração. Mas para Helena e Henrique, o casamento era algo muito mais pessoal, algo que eles ainda não conseguiam compreender totalmente. No altar, Helena usava um vestido simples, mas bonito, que refletia sua origem humilde, suas mãos delicadas segurando o buquê de flores do campo. Ela olhava para Henrique, que estava de terno escuro com seu olhar sério, mas com uma leve sombra de incerteza em seu rosto. Ele era um homem forte, com uma postura imponente,
mas naquele momento parecia vulnerável, como se estivesse prestes a dar um passo em direção ao desconhecido. O padre, um homem de palavras suaves e olhar compassivo, começou a cerimônia, mas Helena mal ouvia suas palavras. Seu coração estava acelerado e sua mente estava cheia de pensamentos conflitantes. Ela sabia o que aquele casamento significava para ela e sua família, mas também sabia que não estava sendo sincera consigo mesma. O amor, que ela jamais imaginou ser possível, estava crescendo dentro dela, mas ela não sabia como lidar com isso. Ela não sabia se poderia amar Henrique de verdade, ou se aquele casamento era apenas mais uma prisão que ela estava prestes a entrar. Henrique, por sua vez, olhava para Helena com um misto de respeito e apreensão. Ele sabia o que o casamento significava para ele, mas algo dentro dele estava mudando. Ele nunca pensou que pudesse sentir algo mais por ela, mas à medida que ela ficava mais próxima, à medida que ele sentia a suavidade de sua presença, ele começou a perceber que aquele casamento seria mais do que uma simples formalidade. Ele queria que fosse real, ele queria que fosse mais do que uma simples união por obrigação. A tensão no ar era palpável, e apesar de todos os olhares atentos à cerimônia, Helena e Henrique estavam imersos em seus próprios pensamentos, nas suas próprias inseguranças. O que aconteceria depois daquele dia? O que o futuro reservava para ambos? O que era realmente importante para eles? Eles estavam prestes a dar um passo que mudaria suas vidas para sempre. E, mesmo que ainda não soubessem, estavam prestes a viver um amor que seria mais forte do que qualquer obstáculo que pudesse surgir em seu caminho. O destino estava sendo selado naquele momento, e tudo o que restava era esperar para ver o que viria a seguir. Os primeiros dias após o casamento foram tranquilos, mas a tensão entre Helena e Henrique estava longe de desaparecer. Helena se dedicava ao trabalho na fazenda, tentando se manter ocupada, enquanto Henrique passava cada vez mais tempo fora de casa, resolvendo os assuntos da propriedade. A distância entre eles era evidente, mas também havia uma estranha proximidade que começava a se formar, uma conexão que ambos estavam tentando ignorar, mas que crescia a cada dia. Helena se viu confrontada com a realidade de ser esposa de um homem que mal conhecia. Ela passava os dias na fazenda, cuidando dos detalhes do lar e ajudando no que podia. Mesmo com toda a sua dedicação, algo dentro dela dizia que ela estava perdendo parte de si mesma. O casamento, que inicialmente parecia ser uma fuga da miséria, estava começando a se transformar em uma prisão emocional. Mas, por outro lado, ela também se via cada vez mais atraída por Henrique, não apenas pela sua posição, mas pela maneira como ele a tratava, com respeito, com uma gentileza que ela nunca imaginou que fosse possível. Mas como sempre acontece quando o coração começa a se envolver, as complicações começaram a surgir. Helena começou a questionar seus sentimentos por Henrique. Ela se sentia dividida, com um amor crescente por ele, mas ao mesmo tempo com a dúvida de que sua vida tinha sido realmente escolhida por ela, ou se havia sido determinada pelas circunstâncias. Ela queria acreditar que estava fazendo a coisa certa, mas a verdade é que seu coração estava cheio de incertezas. Henrique também estava confuso. Ele sabia que se apaixonar por Helena poderia complicar ainda mais a situação da fazenda, mas não conseguia negar o que estava sentindo. Ele sabia que ela era muito mais do que ele havia imaginado, mas, ao mesmo tempo, não sabia como lidar com esses sentimentos. Ele nunca tinha planejado se apaixonar, mas agora, com cada toque e cada palavra trocada entre eles, ele não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Uma noite, enquanto estavam à mesa, jantando juntos, a tensão entre os dois estava visível. Helena, com seus olhos baixos, mexia na comida sem dizer uma palavra. Henrique, por outro lado, estava com o olhar fixo nela, mas não sabia o que dizer. O silêncio se estendeu por alguns minutos, até que ele se levantou e se aproximou dela. Helena, ele disse com a voz suave, acho que há algo que precisamos discutir. Ela olhou para ele, surpresa, mas não disse nada. O que ele ia dizer agora? O que ele queria de fato? A resposta que ele deu a ela naquele momento mudaria tudo. Ele não podia mais negar o que sentia, e estava disposto a arriscar o que fosse necessário para conquistar o coração de Helena.
Ela olhou para ele e seus olhos se encontraram com os dele. Era uma troca silenciosa, uma troca de intenções, e naquele momento, o que antes parecia ser uma aliança forçada, agora se transformava em algo muito mais significativo. A partir desse ponto, ambos sabiam que o futuro deles não seria mais decidido apenas pela necessidade de salvar a fazenda, mas pela força dos sentimentos que estavam nascendo entre eles. O destino, mais uma vez, se mostrava imprevisível, e Helena e Henrique estavam prestes a embarcar em uma jornada de descobertas, de desafios e de um amor que, apesar de ser inesperado, estava destinado a mudar a vida de ambos para sempre. A vida na fazenda começou a mudar à medida que os dias passavam. A relação entre Helena e Henrique continuava a se desenvolver, mas com cada passo que davam, mais difícil se tornava esconder os sentimentos que estavam crescendo entre eles. Era claro para ambos que o que começou como uma necessidade, um casamento que visava salvar a fazenda, estava se transformando em algo mais profundo. Mas havia um dilema, um conflito interno que ambos estavam tentando evitar. Henrique passava mais tempo em casa, organizando o trabalho na fazenda e fazendo planos para o futuro. Ele se via cada vez mais envolvido com a gestão da propriedade, algo que sempre foi sua responsabilidade, mas agora, com a ajuda de Helena, ele sentia que as coisas estavam tomando um rumo diferente. A maneira como ela lidava com as tarefas, sua dedicação, sua inteligência, eram qualidades que ele não tinha reconhecido no início, mas que agora ele valorizava profundamente. Helena, por sua vez, começou a perceber a verdadeira natureza de Henrique. O homem que ela inicialmente viu como uma solução para seus próprios problemas estava se revelando mais complexo do que ela imaginava. Ele era respeitoso, atencioso, mas também tinha uma rigidez que, por vezes, a deixava apreensiva. Ela não sabia se podia confiar completamente em seus sentimentos, se o que estava nascendo entre eles era fruto de sua necessidade de segurança ou se era, de fato, algo genuíno. A dúvida a consumia, mas ao mesmo tempo havia uma parte dela que se sentia atraída por ele de uma maneira que ela não podia mais ignorar. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos na fazenda, Helena sentiu o peso de suas emoções. A proximidade de Henrique e seu olhar, as palavras gentis que ele lhe dirigia, tudo isso a fazia questionar o que ela realmente queria para sua vida. Ela havia crescido em uma vida de dificuldades, e o que ela mais desejava era uma vida melhor, mais digna. Casar-se com Henrique poderia garantir isso, mas ela também sabia que a verdadeira felicidade não dependia apenas da segurança financeira. Era algo mais, algo que ela temia que nunca poderia ser alcançado. Henrique percebeu a inquietação de Helena e se aproximou dela. "Você está pensativa, Helena", disse ele, com uma voz suave. "Está tudo bem?" Ele sabia que ela estava passando por um momento de transição, mas não sabia exatamente o que se passava em seu coração. Ela olhou para ele, seus olhos demonstrando uma mistura de confusão e preocupação. "Eu só não sei o que pensar", respondeu ela, sua voz hesitante. "Sinto que estou me perdendo em meio a tudo isso, Henrique. Eu queria entender o que realmente está acontecendo entre nós." Henrique ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando sobre suas palavras. "Eu sei que isso não é fácil para você, Helena", ele começou. "Não é fácil para mim também, mas o que podemos fazer é ser honestos um com o outro. Eu não posso prometer que tudo será perfeito, mas sei que estou disposto a tentar. A única coisa que quero é que você seja feliz." Essas palavras tocaram o coração de Helena de uma forma que ela não esperava. Ela o olhou e, pela primeira vez, sentiu uma conexão real com ele, uma conexão que ia além da necessidade ou da obrigação. O que havia entre eles não era só um casamento por conveniência, mas algo mais genuíno, algo que ela estava começando a perceber. Mas essa revelação não veio sem um preço. Helena sabia que, mesmo que seus sentimentos por Henrique estivessem mudando, a realidade de sua vida ainda era dura. A fazenda precisava de muito trabalho e Henrique ainda tinha seus próprios conflitos internos. Além disso, havia a questão do legado de sua família, que pesava sobre ele constantemente. Mesmo assim, ele se dedicava a tudo com uma determinação que ela não podia negar. Nos dias que se seguiram,
Os dois começaram a trabalhar mais próximos um do outro. O clima entre eles havia mudado, e enquanto Helena sentia que sua confiança em Henrique estava crescendo, ela também sabia que algo precisava ser resolvido entre eles. Eles precisavam ser mais do que apenas um casal no papel. Precisavam ser parceiros, unidos por algo maior do que o simples desejo de salvar a fazenda. Uma noite, após um longo dia de trabalho, Helena e Henrique se sentaram à mesa para jantar. O silêncio que os envolvia não era mais desconfortável, mas sim carregado de uma expectativa silenciosa. Eles estavam cientes da transformação que estava acontecendo entre eles, mas não sabiam como expressá-la em palavras. Henrique olhou para ela, seu olhar mais suave do que nunca. Helena, ele disse, eu sei que você tem dúvidas, e eu também as tenho. Mas o que podemos fazer agora é seguir em frente, tentar entender o que está acontecendo entre nós. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que quero passar esse tempo com você. Helena olhou para ele, seu coração batendo mais rápido. As palavras dele a tocaram profundamente, mas ainda havia um receio em seu coração. O que ela queria realmente? Ela queria um futuro seguro, mas queria também algo mais. Ela queria um amor verdadeiro, algo que fosse mais do que apenas um compromisso. Ela queria sentir que estava escolhendo aquilo que era melhor para ela, não apenas o que parecia ser o certo. Os dias passaram, e a tensão entre eles aumentava à medida que suas emoções se aprofundavam. Helena sabia que não poderia mais fugir de seus sentimentos, mas também sabia que não poderia se entregar completamente sem saber o que Henrique realmente queria. O tempo estava passando, e ela sabia que decisões importantes precisavam ser tomadas. A relação deles estava prestes a dar um passo importante, mas isso só aconteceria quando ambos estivessem prontos para enfrentar o que o destino havia preparado para eles. A fazenda estava nas mãos de ambos, mas a verdadeira batalha estava no coração de Helena, que precisava decidir se estava pronta para confiar plenamente em Henrique, para dar um passo em direção ao futuro com ele ao seu lado. O tempo passou e as noites pareciam cada vez mais longas para Helena. Ela se via lutando contra seus próprios sentimentos, um conflito interno que a consumia. Por um lado, ela sabia que seu casamento com Henrique era a única chance de salvar a fazenda e garantir um futuro melhor. Mas por outro lado, ela não conseguia negar o desejo de encontrar algo mais profundo e verdadeiro no... O som dos passos no solo batido era o único som que se ouvia, mas, por mais que quisessem falar, ambos estavam hesitantes, como se o que precisavam dizer fosse mais complicado do que as palavras poderiam expressar. Helena finalmente quebrou o silêncio. Henrique, eu não sei se sou capaz de fazer isso, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Eu não sei se posso me entregar a essa vida, a essa decisão. Eu preciso saber se isso é realmente o que quero, se posso confiar em você e no futuro que estamos tentando construir juntos. Henrique olhou para ela, seu rosto marcado pela preocupação, mas também pela determinação. Helena, eu entendo suas dúvidas, e eu não quero que você se sinta pressionada a fazer algo que não deseje. Eu não posso prometer que tudo será fácil, mas prometo que farei o possível para ser o homem que você precisa. Eu só quero que você saiba que estou aqui, ao seu lado. Helena olhou para ele, o coração apertado. As palavras de Henrique eram reconfortantes, mas ela sabia que ainda havia um abismo entre o que ela sentia e o que ela queria. Ela desejava acreditar nas promessas dele, mas algo em seu interior ainda não estava totalmente convencido. Nos dias seguintes, as coisas entre eles começaram a mudar. Henrique, apesar de seu desejo de fazer as coisas acontecerem rapidamente, começou a perceber que a única maneira de conquistar o coração de Helena era respeitar seu tempo e suas emoções. Ele começou a ser mais paciente, mais atencioso, buscando pequenas maneiras de demonstrar seu carinho e comprometimento sem pressioná-la. Enquanto isso, Helena, por sua vez, começou a se abrir mais para ele. Ela sentia que precisava se permitir ser vulnerável, mesmo que isso a deixasse insegura. Um dia, durante um jantar simples na casa da fazenda, Helena e Henrique se sentaram juntos à mesa. A luz suave da vela iluminava seus rostos e, por um momento, o ambiente se tornou mais íntimo, mais tranquilo. Henrique, disse Helena, olhando nos olhos dele,
Eu sei que estamos vivendo em um campo de incertezas, mas acho que posso ver algo em você que me faz querer tentar. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas estou disposta a tentar. Estou disposta a acreditar em nós. As palavras de Helena foram como um bálsamo para Henrique. Ele sentiu um alívio profundo, mas também uma sensação de responsabilidade. Ele sabia que a jornada deles juntos seria difícil, mas também sabia que havia algo especial entre eles, algo que valia a pena lutar. Ele sorriu suavemente, um sorriso sincero e cheio de esperança, e respondeu: Eu também estou disposto a tentar, Helena. Vamos caminhar juntos e ver onde isso nos leva. A tensão que havia pairado sobre eles por tanto tempo começou a diminuir, e uma nova fase começou a se desenrolar na relação deles. Henrique sabia que, apesar das dificuldades e dos desafios que enfrentariam, eles estavam começando a construir algo sólido. Mas ele também sabia que, para que o amor realmente florescesse, ele precisaria se entregar completamente a Helena, de corpo e alma, e estar pronto para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Enquanto o tempo passava e os dias se alongavam, Helena e Henrique continuavam a se aproximar, seus sentimentos se tornando mais claros e profundos. A confiança de Helena estava crescendo, assim como a confiança que ela depositava nele. Mas ainda havia muitas coisas a serem resolvidas, muitos segredos e medos a serem enfrentados. O futuro deles juntos era incerto, mas algo dentro de Helena dizia que, com o tempo, ela seria capaz de tomar uma decisão. A única coisa que ela sabia era que, agora, ela tinha alguém em quem confiar, alguém disposto a ajudá-la a enfrentar os medos e incertezas que ela ainda carregava. Enquanto isso, a fazenda, que antes estava mergulhada na incerteza, começava a florescer novamente. O trabalho nas terras estava sendo feito com mais dedicação, e a esperança de que a vida poderia ser diferente parecia se renovar a cada novo dia. Helena e Henrique sabiam que o futuro deles estava em suas mãos, mas, mais importante, sabiam que, juntos, poderiam criar algo novo, algo que fosse mais do que apenas uma necessidade de sobrevivência. Eles estavam começando a perceber que, em meio a tudo isso, o amor tinha um papel fundamental, e ao longo do caminho, eles teriam que aprender a confiar mais um no outro, a ser vulneráveis e a acreditar que a felicidade, embora difícil de alcançar, era possível. Com o passar do tempo, a relação entre Helena e Henrique foi ganhando contornos mais profundos. O que antes parecia um acordo de conveniência começou a se transformar em algo mais verdadeiro, mais significativo. Henrique se dedicava cada vez mais, não apenas à fazenda, mas a conquistar o coração de Helena. Ele percebia, a cada dia, que a vida ao seu lado não seria simples, mas era exatamente o tipo de vida que ele queria. Ela sabia que estava começando a construir algo com Henrique, mas o medo de perder o controle, de depender de outra pessoa, ainda era uma barreira difícil de transpor. Enquanto isso, na fazenda, o trabalho não parava. As terras estavam sendo cuidadas com mais atenção, e os frutos do esforço de ambos começavam a ser visíveis. A colheita se aproximava, e a esperança de que a fazenda se reergueria ganhava força. Mas assim como o campo estava florescendo, também havia os momentos de crise, de tensão, que testavam a resistência de todos. O clima de incerteza começou a se dissipar, mas Helena ainda não conseguia ver o futuro com clareza. Ela queria ser honesta com Henrique, mas sabia que, em seu coração, ainda havia muito a ser resolvido. O medo da perda, a insegurança de depender emocionalmente de outra pessoa, eram questões que ela ainda precisava enfrentar. Mas, à medida que o tempo passava, ela começou a perceber que o que ela estava construindo ao lado de Henrique tinha algo de duradouro, algo que merecia ser nutrido. Os dias se passavam mais rapidamente, e aos poucos, Helena começou a se abrir para Henrique de uma forma que não havia feito antes. Eles começaram a compartilhar mais de si mesmos, suas inseguranças, seus desejos, e o que antes parecia ser uma necessidade se transformava em algo mais profundo. Eles estavam descobrindo que o amor não era algo que acontecia da noite para o dia, mas algo que se construía com o tempo, com gestos de carinho, paciência e compreensão.
O campo, que antes parecia ser apenas o cenário de um trabalho árduo, agora se tornava o palco onde Helena e Henrique se descobriam cada vez mais. Eles sabiam que o futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez começavam a ver o valor daquilo que estavam construindo juntos. E aos poucos, a fazenda se tornava mais do que um símbolo de sobrevivência, mas de uma vida compartilhada, onde o amor e a confiança começavam a florescer junto com a colheita. A rotina na fazenda estava tomando um ritmo mais constante. Os dias de trabalho seguiam com uma intensidade que não dava espaço para que as dúvidas tomassem conta. Helena e Henrique estavam se ajustando aos poucos, um passo de cada vez, e apesar das dificuldades, algo parecia estar se consolidando entre os dois. O campo florescia, as plantações estavam saudáveis, mas o mais importante era que, aos poucos, os dois estavam encontrando algo que há muito tempo parecia perdido: a confiança mútua. No entanto, a paz não duraria para sempre. Um dia, o senhor Almeida, o velho dono da terra, apareceu na fazenda inesperadamente. Seu olhar atento percorreu cada canto da propriedade, e ele notou os sinais claros de progresso. A fazenda estava prosperando sob os cuidados de Helena e Henrique, mas não era apenas a prosperidade que ele vinha buscar. Sua visita tinha outro propósito. Quando se encontraram, o senhor Almeida olhou diretamente para Henrique, com um olhar sério e profundo, e disse: Henrique, você sabe o que isso significa, não sabe? A fazenda agora está mais do que nunca dependente de você, e não apenas do seu esforço, mas também de suas decisões. A terra é sua responsabilidade, e o futuro dela, assim como o seu, está entrelaçado. Henrique sabia que as palavras do senhor Almeida carregavam um peso. A pressão era grande. Ele tinha assumido a responsabilidade pela fazenda e, com isso, a responsabilidade pela vida de todos que ali trabalhavam. Ele olhou para Helena, que estava ao seu lado, e sentiu o peso do olhar dela. Era como se, naquele momento, ela também estivesse fazendo parte da sua decisão, de um futuro que os uniria cada vez mais. Eu entendo, senhor Almeida, disse Henrique, com um tom de firmeza que ele próprio não sabia que tinha, e estou pronto para enfrentar tudo o que vier. A fazenda será o nosso futuro e farei de tudo para que ela cresça e prospere. Helena e eu estamos comprometidos com isso. O senhor Almeida assentiu, mas seu olhar, que parecia esconder alguma preocupação, não passou despercebido por Helena. Ela sabia que havia mais naquelas palavras do que ele estava dizendo. Algo estava sendo escondido, talvez uma ameaça velada, uma expectativa de que Henrique e ela mantivessem a fazenda no caminho certo, mas sempre sob sua supervisão, sob seu controle. Nos dias que se seguiram, Helena não conseguia tirar aquele olhar de seu pensamento. Ela sabia que o senhor Almeida não era uma pessoa fácil de lidar, e seu poder sobre a terra e sobre a vida deles parecia ser um fardo que não poderia ser ignorado. Embora a fazenda estivesse prosperando, ainda havia um longo caminho a percorrer, e Helena sabia que, por mais que ela e Henrique se esforçassem, nada estava garantido. A ameaça de perder tudo ainda pairava sobre eles. Foi então que, em uma noite silenciosa, enquanto caminhavam pelo campo, Helena se virou para Henrique e, com um olhar tenso, disse: Você realmente acredita que podemos vencer, Henrique? Você acha que estamos no controle de nosso próprio destino? Henrique olhou para ela, sentindo a angústia nas palavras dela. Ele sabia que, para ela, esse não era apenas um desafio físico, mas emocional. Eu quero acreditar, Helena. E acredito em nós dois. Eu sei que as coisas não são fáceis, mas juntos podemos construir algo sólido, não só para nós, mas para todos que dependem de nós. Helena sentiu um pequeno alívio ao ouvir aquelas palavras, mas ainda havia uma grande incerteza no fundo de seu coração. Ela sabia que, por mais que trabalhassem duro, o mundo que eles estavam tentando construir era incerto e frágil. Havia algo de impossível em sua luta, e Helena temia que, a qualquer momento, tudo pudesse ser destruído. Nos dias que seguiram, a tensão aumentou. A fazenda continuava crescendo, mas o clima de incerteza pairava no ar. Helena e Henrique sabiam que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Não era apenas o trabalho árduo que enfrentavam todos os dias, mas as forças externas,
as ameaças silenciosas que vinham de todos os lados. O Sr. Almeida havia plantado a semente da dúvida, e apesar da força do amor que crescia entre Helena e Henrique, a sombra da pressão e da responsabilidade se tornava cada vez mais difícil de suportar. Eles não podiam mais ignorar o fato de que a fazenda estava sendo construída sobre bases frágeis, e o futuro deles parecia incerto. Mas algo em Helena, uma força interior, começou a se despertar. Ela sabia que, para enfrentar o que estava por vir, ela teria que confiar em si mesma, em sua força, e na capacidade que ela e Henrique tinham de lutar contra todas as adversidades. O que parecia um fardo pesado agora se tornava o maior desafio de sua vida, um desafio que ela estava disposta a enfrentar de cabeça erguida. Eu sei que a luta será difícil, Henrique, disse Helena, com determinação renovada. Mas juntos, vamos fazer isso funcionar. Vamos fazer com que nossa história seja lembrada por todos como uma história de coragem e superação. Henrique sorriu, tocando a mão dela com carinho. Eu acredito em você, Helena, e sei que juntos não há nada que não possamos conquistar. O campo estava florescendo, e a noite, embora silenciosa, estava carregada de um sentimento de esperança renovada. Eles sabiam que o futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez, a verdadeira força da união entre eles estava florescendo, e com isso, a promessa de um novo começo. Na manhã seguinte, o sol brilhou intensamente sobre a fazenda, iluminando os campos dourados de trigo, as árvores frutíferas que começavam a dar frutos e a grande casa de madeira que parecia refletir a prosperidade de uma terra bem cuidada. No entanto, dentro da casa, havia uma tensão palpável, como se o ar estivesse carregado de algo iminente. Helena e Henrique estavam em silêncio enquanto se preparavam para o dia, ambos cientes de que algo havia mudado, algo fora do seu controle, mas ainda não podiam identificar exatamente o que. Henrique, com sua típica postura de homem forte e decidido, ajustava sua camisa de linho, observando o reflexo no espelho. Seu rosto estava marcado por noites de trabalho incessante e preocupações, mas seus olhos ainda transmitiam uma chama de determinação. Ele sabia que, para a fazenda sobreviver, ele precisava continuar liderando com sabedoria, mas também sabia que, sem Helena ao seu lado, isso não seria possível. Ela era a força silenciosa que o motivava todos os dias, mesmo quando as forças pareciam se esgotar. Helena, por sua vez, estava na cozinha preparando o café da manhã. Suas mãos ágeis moviam-se com familiaridade, mas seu coração estava agitado. Ela sabia que, a cada dia que passava, estava se aproximando de um ponto de não retorno. As escolhas que ela e Henrique haviam feito começavam a se refletir não apenas na fazenda, mas em tudo o que eles representavam um para o outro. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que não poderia mais recuar, que precisava continuar lutando. Ela sentiu um impulso de ir até Henrique, tocá-lo, mostrar que ele não estava sozinho, mas algo a fez hesitar. Talvez fosse o medo do desconhecido, talvez fosse o temor de que suas próprias forças não fossem o suficiente para sustentar tudo o que estava em jogo. Enquanto isso, do lado de fora, a fazenda parecia em harmonia. Os trabalhadores estavam nos campos, fazendo o trabalho árduo que mantinha a propriedade funcionando. Cada um deles tinha uma parte do sonho que Helena e Henrique estavam tentando construir, e, embora não soubessem exatamente o que estava acontecendo entre os dois, sentiam a mudança no ar. O clima estava mais denso, o tipo de tensão que só surge quando algo grande está prestes a acontecer, quando o futuro de todos está em risco. Aquele dia parecia diferente dos outros, e Henrique sentiu isso. Ele não conseguia identificar o motivo, mas algo em seu interior lhe dizia que algo importante estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar para sempre a trajetória da fazenda. Algo que poderia afetar a sua vida e a de Helena. No momento em que ele entrou na cozinha, onde Helena estava, os dois se olharam por um longo segundo. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Eles sabiam que o peso das decisões que haviam tomado não poderia ser mais ignorado. A realidade estava batendo à porta. E ao invés de palavras, Henrique simplesmente deu um passo à frente e pegou a mão de Helena com força, sem dizer nada,
mas transmitindo tudo o que sentia em seu gesto. Helena, com os olhos marejados, sentiu uma onda de alívio e, ao mesmo tempo, uma pressão esmagadora, como se naquele momento toda a responsabilidade do futuro estivesse em suas mãos. Henrique, sem soltar a mão dela, disse apenas: "Eu vou lutar por isso, Helena. Não importa o que aconteça, vou garantir que a fazenda, e nós, tenhamos o futuro que merecemos." Helena olhou profundamente em seus olhos, o rosto tingido de uma seriedade que só ela sabia exprimir. Ela sabia que, a partir daquele momento, a luta deles não seria apenas pela fazenda, mas pela vida que ambos queriam construir juntos. Não era mais sobre sobreviver, mas sobre encontrar a verdadeira liberdade no amor e na união que os havia levado até ali. "Eu sei, Henrique", ela respondeu com firmeza. "Eu também vou lutar. Não importa o que aconteça, estaremos juntos nisso." O momento foi interrompido pela chegada inesperada de um mensageiro do Sr. Almeida. Ele entrou sem avisar e entregou uma carta a Henrique, com uma expressão sombria no rosto. Henrique franziu a testa ao ver a letra conhecida. Sabia que o Sr. Almeida tinha uma maneira de agir que sempre indicava más notícias. Ele abriu a carta com um misto de apreensão e coragem, sentindo que o destino deles estava prestes a mudar mais uma vez. O mensageiro, de expressão tensa, aguardava ansioso enquanto Henrique lia as palavras escritas com uma caligrafia firme, mas fria. "Henrique, as coisas não estão mais sob seu controle. Eu decidi que é hora de você devolver o que é meu. Você tem até o fim do mês para cumprir o que foi acordado. Caso contrário, enfrentará as consequências." Henrique sentiu o peso das palavras em seu peito, mas, ao mesmo tempo, sentiu uma chama de raiva se acender. Ele olhou para Helena, que estava ao seu lado, e sabia que, mais uma vez, sua coragem seria posta à prova. Eles estavam agora em uma luta para além da fazenda, estavam em uma guerra pela própria sobrevivência de seus sonhos e de seu amor. O que o Sr. Almeida queria não era apenas a fazenda, mas o que ela representava, e Henrique sabia que ele não estava disposto a ceder. Com um olhar determinado, ele fez um gesto de despedida ao mensageiro e virou-se para Helena. "Isso não vai nos parar, Helena. Eu vou fazer tudo o que for necessário para garantir que nossa história tenha um final feliz." Ela sorriu timidamente, ainda com a preocupação nos olhos, mas sabendo que juntos eles poderiam superar qualquer obstáculo. A verdadeira luta estava apenas começando. Henrique ficou ali, com a carta em suas mãos, seus olhos ainda fixos nas palavras que lhe eram impostas. Ele sentia o peso de cada uma delas, mas também sabia que não poderia deixar que aquilo o derrotasse. A fazenda, a vida que ele e Helena haviam construído, não poderia ser destruída por um homem que pensava que o dinheiro e o poder eram tudo. Ele sabia que o tempo estava contra ele, mas também sabia que tinha algo mais poderoso ao seu lado, o amor de Helena e a determinação de ambos. Helena, por sua vez, observava Henrique com um olhar cheio de sentimentos contraditórios. Ela sabia que ele estava pronto para lutar, mas também sabia o quanto isso o consumia. A pressão sobre os dois era imensa, e ela temia que isso acabasse afastando-os, que as dificuldades pudessem corroer o que havia entre eles. No entanto, quando olhou para o rosto decidido de Henrique, ela sentiu uma onda de confiança que a fez acreditar que, juntos, poderiam superar qualquer coisa. Sem dizer uma palavra, ela caminhou até ele e colocou a mão suavemente sobre sua. Henrique a olhou, seu semblante ainda tenso, mas a presença de Helena parecia acalmá-lo. Ele sabia que, por mais difícil que fosse, ele não estava sozinho naquela luta. Eles estavam juntos, e isso fazia toda a diferença. "Eu vou enfrentar isso, Helena. Não importa o que aconteça, nós vamos sair disso mais fortes", disse Henrique, sua voz firme, mas com um tom que deixava transparecer a preocupação. Helena não respondeu, mas seu olhar dizia tudo. Ela acreditava nele, como sempre acreditou. O dia passou lentamente, e a fazenda continuava com sua rotina de trabalho, mas o ambiente estava mais carregado. As palavras da carta de Sr. Almeida pairavam no ar como uma nuvem escura, ameaçando tudo o que eles haviam conquistado. Os trabalhadores notavam a tensão crescente,
embora ninguém ousasse falar sobre o que estava acontecendo. Sabiam que algo grande estava por vir, mas esperavam que Henrique e Helena conseguissem superar mais essa provação. À noite, enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu, o casal se reuniu no salão da fazenda. Era o momento de decidir os próximos passos. Henrique sabia que não poderia esperar mais. A carta de Sr. Almeida não era apenas uma ameaça, mas um ultimato. Ele precisava agir rapidamente, mas ao mesmo tempo não queria fazer nada que pudesse colocar em risco o que eles haviam conquistado. Helena, sempre sensata, sabia que a estratégia era essencial. Não poderiam apenas reagir com pressa, mas também não podiam deixar o tempo passar sem agir. Henrique, precisamos ser inteligentes. Não podemos apenas partir para a confrontação direta, sugeriu Helena, com uma calma que ele admirava. Precisamos garantir que ele saiba que estamos dispostos a lutar, mas com cautela. A última coisa que precisamos é perder tudo por um erro impensado. Henrique concordou, seu olhar agora mais tranquilo, mas ainda preocupado. Você está certa, Helena. Eu não sei o que ele pensa que pode fazer, mas sei que não posso deixá-lo ganhar. Vamos precisar de mais aliados, mais pessoas que acreditem em nós. Enquanto discutiam as opções, o relógio continuava a marcar o tempo, e cada segundo parecia mais valioso do que o anterior. Eles precisavam de uma solução rápida, mas que não fosse precipitada. O futuro da fazenda, o futuro deles, estava em jogo, e cada movimento precisava ser calculado. No dia seguinte, Henrique fez uma visita aos antigos amigos da fazenda, pessoas que haviam trabalhado ao seu lado durante anos e que ainda acreditavam naquilo que ele representava. Ele sabia que, se pudesse contar com essas pessoas, teria uma chance real de enfrentar o desafio que se aproximava. Mas a dúvida ainda pairava em sua mente. Sr. Almeida era um homem implacável, e a luta não seria fácil. No entanto, ele não estava disposto a ceder. Enquanto Henrique tratava das questões externas, Helena se dedicava a um outro aspecto crucial, a união entre eles e os trabalhadores da fazenda. Ela sabia que a moral de todos estava sendo testada, e, para que a luta fosse bem-sucedida, era necessário que todos estivessem dispostos a dar o melhor de si. Ela reuniu os trabalhadores no galpão, onde conversou com todos, explicando a situação com clareza, mas também com esperança. Eu sei que os tempos estão difíceis, mas estamos juntos nisso, disse Helena, sua voz firme, mas acolhedora. O que fazemos aqui não é só para nós, mas para todos. Esta fazenda é nossa, e ninguém vai tirá-la de nós. As palavras de Helena trouxeram uma sensação de unidade entre os trabalhadores. Eles sabiam que as coisas estavam ficando mais difíceis, mas também sabiam que, com coragem e união, poderiam enfrentar qualquer desafio. A confiança que Helena transmitia os fortalecia, e eles estavam prontos para ajudar na luta que se aproximava. Quando Henrique voltou para casa naquela noite, encontrou Helena mais tranquila, mas ainda com a mesma determinação nos olhos. A nossa luta não será apenas contra ele, Henrique. Será contra tudo o que ele representa. Não podemos deixá-lo destruir o que construímos. Henrique sorriu, a expressão de alívio em seu rosto, sabendo que ela estava certa. Eles tinham uma chance, mas precisavam agir rápido, agir juntos. O destino da fazenda, e de tudo o que representava, estava em suas mãos. O desafio estava apenas começando, e eles sabiam que o caminho à frente seria árduo. Mas com coragem, amor e união, Henrique e Helena estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente. O futuro da fazenda e a sua felicidade dependiam de suas ações, e, juntos, estavam determinados a garantir que o amanhã fosse ainda mais promissor do que o hoje. A madrugada chegou mais cedo naquela noite, e o silêncio da fazenda parecia mais profundo do que nunca. Henrique não conseguia dormir. Seus pensamentos estavam a 1000 por hora, a dúvida e o medo pairando sobre ele, mas também a determinação. Ele sabia que, a partir daquele momento, não poderia mais hesitar. O futuro deles estava em suas mãos, e ele não permitiria que todo o sacrifício de sua família e dos trabalhadores fosse em vão. Ele se levantou, vestiu sua capa e saiu para o campo. O ar da madrugada era gelado,
Mas isso não o incomodava. Ele precisava estar só consigo mesmo, refletir sobre tudo o que estava em jogo. Enquanto caminhava pelas plantações que ele tanto amava, Henrique sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Cada árvore, cada campo, cada pedaço daquela terra representava uma parte dele, uma parte de sua história. Ele havia crescido ali, aprendido a amar a terra e a respeitar aqueles que, como ele, lutavam para viver de acordo com ela. Mas agora, tudo estava sendo ameaçado por um homem que via a fazenda apenas como uma propriedade, algo a ser dominado e controlado. Henrique parou em frente a uma das árvores mais antigas da fazenda, uma árvore que ele mesmo havia plantado quando era criança. Era ali que ele costumava ir para pensar, para encontrar paz, longe das obrigações do dia a dia. Agora, parecia o único lugar onde ele poderia encontrar alguma clareza em meio à confusão. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo, e uma sensação de calma começou a tomar conta dele. Ele sabia que sua luta não era apenas pela fazenda, mas por algo maior, por uma vida digna, pela liberdade de viver sem medo. Ele não poderia permitir que Sr. Almeida destruísse tudo o que ele e sua família haviam construído. Enquanto isso, na casa grande, Helena estava em seu quarto, olhando pela janela. Ela também sentia a tensão no ar, mas algo em seu coração lhe dizia que Henrique estava pronto para enfrentar o que viesse pela frente. Ela sabia que, ao seu lado, ele se tornava mais forte, mais determinado. Juntos, eles eram mais do que apenas duas pessoas lutando por um lugar no mundo. Eles eram um símbolo de resistência, de amor e coragem. Helena suspirou e se levantou da cadeira. Ela estava cansada, mas sabia que não podia deixar Henrique carregar o peso de tudo sozinho. Ela também tinha um papel a desempenhar naquela luta. Ela não era apenas a esposa de Henrique, mas também a mulher que, ao lado dele, lutava para preservar o que era justo. Ela sabia que, se a fazenda fosse tomada, o que aconteceria com os trabalhadores, com as famílias que dependiam daquela terra para viver? Eles não podiam deixar isso acontecer. Era hora de agir. Na manhã seguinte, Henrique reuniu os trabalhadores na praça da fazenda. Eles estavam cientes do que estava acontecendo, mas ninguém ousava falar abertamente sobre isso. A pressão era grande e o medo se espalhava entre eles. Henrique, no entanto, não se deixou abalar. Ele estava ali para mostrar que ele e Helena estavam prontos para lutar por todos eles, que não importava o que acontecesse, eles não iriam desistir. Eu sei que todos estão assustados, mas não podemos deixar que o medo nos controle, disse Henrique, sua voz forte e clara. A fazenda é nossa, e vamos lutar para mantê-la. Não é apenas a nossa casa, é a casa de todos nós. E juntos, podemos superar qualquer coisa. Os olhos dos trabalhadores se encontraram, e algo mudou. A dúvida começou a desaparecer, dando lugar a uma chama de esperança. Eles não estavam sozinhos, e isso fazia toda a diferença. Eles eram uma família, uma comunidade, e estavam dispostos a se unir para proteger o que era deles. Helena estava ao lado de Henrique, observando tudo com um olhar determinado. Ela sabia que não seria fácil, que a luta seria longa e difícil, mas também sabia que a união deles era a maior arma que tinham. Eles não estavam apenas lutando por uma terra, mas por uma causa maior, por uma vida de dignidade e respeito. Não poderia haver recuo. O dia passou lentamente, e a tensão na fazenda continuava a aumentar. No entanto, a presença de Henrique e Helena, e a força de seus princípios, deram aos trabalhadores a coragem necessária para enfrentar o que quer que viesse. Eles sabiam que a luta seria árdua, mas pela primeira vez sentiam que havia uma chance real de vitória. E com isso, começaram a se organizar, a preparar-se para o que estava por vir. Enquanto isso, o Sr. Almeida continuava sua estratégia para tomar a fazenda. Ele sabia que o tempo estava contra ele e que quanto mais demorasse, mais forte se tornaria a resistência. Mas ele também sabia que não poderia recuar. Ele havia investido muito para que a fazenda fosse sua e não aceitaria ser derrotado facilmente. Ele não sabia que estava subestimando a força de Henrique, de Helena e de todos os que estavam dispostos a lutar. O confronto estava prestes a acontecer, e ninguém sabia como aquilo iria terminar.
Mas uma coisa era certa: a luta pela fazenda não seria apenas uma questão de propriedade, seria uma questão de valores, de princípios, de amor e coragem. Henrique e Helena estavam prontos para enfrentar o desafio e, juntos, estavam dispostos a tudo para garantir que a fazenda e o futuro de todos os envolvidos fosse preservado. Com isso, o suspense aumentava a cada minuto, a cada movimento, e o destino da fazenda estava prestes a ser decidido. O céu estava começando a escurecer quando Henrique e Helena se encontraram à beira do campo, observando a movimentação dos trabalhadores. A noite trazia consigo um silêncio tenso, como se o próprio ar estivesse aguardando o desfecho daquele conflito. O vento soprava suave, mas a sensação de que algo grande estava por vir era palpável. Henrique olhou para sua esposa com um olhar firme, sabendo que eles estavam prestes a enfrentar um dos maiores desafios de suas vidas. Ele sabia que nada seria fácil, mas também sabia que não havia mais volta. A fazenda, a vida deles e de todos os trabalhadores dependiam da decisão que estavam prestes a tomar. "Está pronto, Helena?" perguntou Henrique, sua voz grave e cheia de determinação. Ele sabia que a situação estava delicada, mas o que mais o preocupava era o futuro de todos aqueles que estavam ali com eles. Ele não podia falhar. Helena, com seu olhar decidido, se virou para ele, o vento fazendo seu cabelo solto dançar ao redor de seu rosto. Ela sabia que estava ali por uma causa muito maior do que suas próprias emoções. Eles não estavam lutando apenas por si mesmos, mas por todos aqueles que dependiam da terra para viver. "Sim, Henrique, estou pronta", respondeu ela, sua voz serena, mas cheia de coragem. Ela sabia que não havia mais nada que os impedisse agora. A luta seria difícil, mas eles tinham algo que ninguém mais tinha: a união e a força de seus princípios. Enquanto isso, no centro da fazenda, os trabalhadores se preparavam para o que viria. Estavam organizados, confiantes, mas também temerosos. O medo do desconhecido ainda pairava sobre eles, mas havia algo mais em seus corações: a esperança. Pela primeira vez, eles se sentiam parte de algo maior, parte de uma luta pela dignidade e pelo futuro de suas famílias. Eles não estavam sozinhos, e isso dava a eles a força necessária para enfrentar qualquer adversidade. A tensão crescia a cada minuto. Senhor Almeida, por sua vez, estava em sua mansão, revisando seus planos e tentando se convencer de que tudo daria certo. Ele havia investido muito na aquisição da fazenda e não estava disposto a perder. Mas, à medida que o tempo passava, ele começava a perceber que a resistência estava mais forte do que ele imaginava. Henrique e Helena estavam unidos, e a força deles parecia ser imbatível. Isso o fazia duvidar, mesmo que por um momento, de sua própria estratégia. Na manhã seguinte, o confronto parecia iminente. O dia amanheceu com um céu claro, mas a sensação de que algo grande estava por vir dominava o ar. Henrique e Helena, lado a lado, caminhavam pela fazenda, observando o campo e os trabalhadores, todos prontos para o que estava por vir. Eles sabiam que, se perdessem essa batalha, a fazenda seria tomada e, com ela, tudo o que haviam construído ao longo de suas vidas. Helena segurava a mão de Henrique com força, como se fosse a única coisa que os mantinha ancorados na realidade. Ela sabia que a luta não seria fácil, mas também sabia que, se houvesse uma chance, essa chance era agora. "Nós não vamos desistir, Henrique. Não vamos perder", disse ela, sua voz firme, mas com uma leve tremedeira que refletia a tensão que ela sentia por dentro. Henrique olhou para ela, seu olhar cheio de admiração e respeito. Ele sabia que ela estava com ele em todos os momentos, e isso era tudo o que ele precisava. Ele não tinha mais dúvidas. "Não vamos perder, Helena. Nós vamos lutar até o fim. E, se for preciso, vamos ganhar essa fazenda de volta, juntos", disse ele, com a mesma firmeza que sempre demonstrou. Enquanto isso, Senhor Almeida estava se preparando para sua ofensiva final. Ele havia reunido seus homens e estava determinado a tomar a fazenda de uma vez por todas. Ele acreditava que, se conseguisse derrubar Henrique e sua esposa, teria o controle total da situação. Mas ele não sabia que o que estava por vir era algo muito mais complicado do que ele imaginava. Os trabalhadores estavam alinhados, prontos para a luta.
Henrique sabia que a única chance de ganhar era se todos estivessem unidos, sem hesitação. Ele não poderia falhar, e ao olhar para os rostos dos trabalhadores, ele sentiu que não estava sozinho. Eles estavam com ele, e isso fazia toda a diferença. A manhã se arrastava lentamente, e o confronto parecia cada vez mais inevitável. O tempo estava se esgotando, e Henrique sentia que a qualquer momento a batalha começaria. Ele respirou fundo e olhou mais uma vez para Helena. "Nós vamos conseguir", disse ele, sem uma dúvida em sua voz. A batalha pela fazenda estava prestes a começar, e ninguém sabia o que aconteceria a seguir. Mas uma coisa era certa. Henrique e Helena estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse, e estavam dispostos a lutar até o último suspiro. O destino da fazenda estava em suas mãos, e eles não iriam deixar que nada fosse tirado deles. Eles lutariam com tudo o que tinham, pela fazenda, pelos trabalhadores e pela dignidade de suas famílias. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um vermelho dourado, enquanto os trabalhadores se preparavam para a batalha que viria. O campo, que antes era um símbolo de trabalho árduo, agora se tornava o cenário de um confronto decisivo. As tensões eram palpáveis, e cada passo dado parecia mais um movimento em direção ao inevitável. Helena e Henrique estavam agora no centro de tudo, os líderes que guiavam os trabalhadores para a defesa de tudo o que haviam construído. Eles sabiam que, se falhassem, perderiam não apenas a fazenda, mas também tudo o que haviam conquistado com tanto esforço. Henrique observava os homens e mulheres ao seu redor, todos com expressões de determinação em seus rostos, mas também com a apreensão de saber o que estava em jogo. Ele sentia que a união deles era sua maior força, mas o que ele não sabia era que o homem que estava prestes a enfrentar, Sr. Almeida, também estava se preparando com uma determinação feroz. Ele não iria desistir tão facilmente, e a batalha por aquela terra seria mais do que apenas uma disputa de poder. Era uma luta por honra, por legado, por sobrevivência. Enquanto isso, no interior da casa de fazenda, Helena se encontrava sozinha, olhando pela janela para o campo. Ela sentia uma mistura de emoções, medo, ansiedade, mas também uma força que vinha de dentro dela, algo que ela nunca soubera que possuía até aquele momento. Ela sabia que o destino de todos estava em suas mãos. Ela não podia falhar. Não poderia deixar que as esperanças de tantas pessoas se desvanecessem por conta de sua hesitação. Ela tinha que ser forte, por Henrique, pelos trabalhadores e por todos que estavam lutando ao seu lado. Henrique entrou na sala, e seus olhos se encontraram. Havia uma conexão silenciosa entre eles, uma compreensão mútua. Eles não precisavam dizer uma palavra para saber o que o outro estava pensando. "Estamos prontos", disse ele com firmeza, sua voz grave e cheia de confiança. Helena apenas acenou com a cabeça, o peso da responsabilidade ainda em seus ombros. Eles sabiam que a luta não seria fácil, mas também sabiam que não havia mais retorno. Eles estavam preparados para enfrentar o que viesse. O som das botas de Sr. Almeida ecoava pelos corredores da mansão, seu rosto rígido e decidido. Ele sabia que a fazenda precisava ser sua, que ele precisava tomar aquilo que considerava seu por direito. Mas à medida que caminhava pelos corredores da mansão, uma sensação de inquietação o invadia. Ele não podia negar que sentia que a batalha pela fazenda estava mais difícil do que ele imaginava. Henrique e Helena haviam se mostrado mais fortes do que ele pensava, e a união dos trabalhadores era algo que ele não havia previsto. Mas sua vaidade e seu desejo de poder eram tão grandes que ele não estava disposto a aceitar a derrota. Ele se prepararia para dar tudo de si na batalha que estava prestes a acontecer. O clima estava pesado. As horas que antecediam o confronto eram como um peso sobre os ombros de todos, e os corações batiam mais rápido à medida que o inevitável se aproximava. A cada movimento dos trabalhadores no campo, a tensão aumentava. Eles estavam prontos, mas o medo do desconhecido ainda pairava sobre suas cabeças. O medo de perder, o medo de falhar, o medo de não conseguir proteger o que mais amavam. Mas, ao mesmo tempo, havia uma chama de esperança que queimava dentro de cada um deles. Eles sabiam que o que estavam fazendo era mais do que uma luta pela fazenda.
Era uma luta pela dignidade, pela liberdade, por um futuro melhor para todos. O vento soprava mais forte naquela noite, como se a própria natureza estivesse reagindo ao que estava prestes a acontecer. Henrique e Helena caminharam pelo campo juntos de mãos dadas, olhando ao redor. Eles sentiam a presença de todos os trabalhadores ao redor deles, e isso dava forças para enfrentarem o que viria. Eles não estavam sozinhos, e isso era o que mais importava. Eles se viraram para o horizonte, onde o céu estava tingido de vermelho e dourado, e por um momento parecia que o tempo havia parado. O silêncio era absoluto, mas dentro de cada um deles havia uma chama de coragem que estava prestes a se acender. Eles sabiam que a batalha seria longa, que o fim seria incerto, mas havia algo que os unia, a esperança de um futuro melhor, a esperança de que, mesmo nas adversidades, o amor e a união prevaleceriam. Era uma esperança que, mesmo diante de todo o medo, os impulsionava para a frente. Henrique olhou para Helena, e, mesmo sem palavras, ele sabia que eles estavam juntos, prontos para enfrentar qualquer obstáculo. Eles não iriam desistir, não agora. Eles haviam chegado tão longe e não podiam deixar que tudo se perdesse. A luta estava apenas começando, e eles estavam prontos para dar tudo de si. Enquanto o sol se punha no horizonte, a fazenda se preparava para a batalha final. O destino de todos estava prestes a ser decidido, e nada poderia mudar o que estava prestes a acontecer. O futuro da fazenda, de seus trabalhadores e de suas famílias, estava nas mãos daqueles que estavam dispostos a lutar até o último suspiro. Henrique e Helena estavam prontos, e a batalha pela fazenda seria uma luta pela sobrevivência, pela justiça e pelo direito de escrever seu próprio destino. A manhã seguinte chegou com um céu claro, mas o ar estava denso, carregado com a expectativa do confronto que se aproximava. No campo, os trabalhadores estavam alinhados, aguardando as instruções de Henrique e Helena. Eles sabiam que a batalha não seria apenas física, mas mental, emocional e, principalmente, uma luta pelo futuro de todos. Cada movimento parecia ser crucial, cada decisão tomaria o peso de todo um legado. Henrique se aproximou de Helena, seu olhar firme e decidido. Ele sabia que, em pouco tempo, o enfrentamento com o Sr. Almeida seria inevitável, mas também sabia que não estavam sozinhos, que cada um ali tinha um propósito maior, e que essa união poderia ser a chave para garantir que a justiça fosse feita. Helena, de mãos tremendo ligeiramente, olhou para ele, sentindo o peso da responsabilidade que estavam carregando. Era uma batalha de gigantes, mas ela estava preparada para lutar ao lado dele até o fim. Eles haviam superado tantos obstáculos para chegar até ali, e agora não iriam recuar. Enquanto isso, Sr. Almeida estava em sua mansão, refletindo sobre as últimas semanas. Ele havia subestimado a determinação de Henrique e Helena, acreditando que sua posição de poder era inabalável. Mas, ao se sentar à mesa com seus aliados, ele percebeu que sua confiança estava começando a vacilar. A resistência deles havia sido mais eficaz do que ele imaginava, e a perspectiva de perder tudo o que considerava seu estava começando a pesar sobre seus ombros. Ele não podia deixar que isso acontecesse, não agora, não quando a vitória parecia ao seu alcance. Na casa da fazenda, a tensão era palpável. Maria, que até então havia sido uma observadora, sentia a necessidade de fazer mais do que apenas assistir. Ela sabia que a luta de Helena e Henrique era a luta de todos, e ela não poderia permanecer em silêncio, não quando o futuro de todos estava em jogo. Ela se aproximou de Helena, oferecendo seu apoio. Helena olhou para ela com um sorriso agradecido, mas também com a certeza de que precisavam de mais do que apenas palavras. O momento estava chegando, e a ação seria a única coisa que poderia mudar o destino de todos. Ao longe, os primeiros sinais de movimentação no campo indicavam que a batalha estava prestes a começar. O som de cavalos galopando e a agitação das pessoas que se preparavam para o confronto eram ouvidos de longe. O campo que até então havia sido palco de trabalho árduo e suor, agora seria o cenário de uma guerra pela sobrevivência. O sol ainda estava baixo, mas o calor da tensão já era mais do que suficiente para fazer todos suarem.
O confronto não seria apenas por uma terra, mas por um futuro, pela liberdade, pela dignidade. Henrique deu um passo à frente, tomando a liderança. Ele olhou para os homens e mulheres que estavam ao seu redor e, sem dizer uma palavra, apenas ergueu sua mão, sinalizando para que todos se preparassem. Helena, ao seu lado, olhou para os trabalhadores e sentiu uma onda de orgulho. Eles não estavam lutando por mais uma fazenda, estavam lutando por algo muito maior. Estavam lutando por um novo futuro, por um novo começo. Helena sentiu a força que emanava de todos, e isso a fortaleceu ainda mais. No entanto, enquanto se preparavam para o enfrentamento, o olhar de Helena encontrou o de Maria mais uma vez, e algo dentro dela se aqueceu. A confiança de Maria, a coragem que ela transmitia, foi a confirmação de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. Quando olhou para o horizonte, o céu estava tingido de um tom dourado, como se o próprio universo estivesse preparando o cenário para o que viria a seguir. A batalha estava prestes a começar, e tudo o que Helena sabia era que ela não poderia voltar atrás. O que estava em jogo era mais do que uma fazenda, era o direito de escrever seu próprio destino. Com o som dos primeiros passos da batalha ecoando, o campo se tornava um lugar de decisões que moldariam o futuro. Henrique e Helena estavam prestes a enfrentar seu maior desafio, mas sabiam que, independentemente do que acontecesse, eles haviam dado tudo de si para proteger o que mais amavam. Eles estavam prontos para lutar pela liberdade, pela justiça e, acima de tudo, pela esperança de um amanhã melhor. O vento que soprava sobre o campo parecia carregar com ele as esperanças de todos, e a sensação de união era mais forte do que nunca. A guerra estava começando, e não havia mais espaço para arrependimentos ou dúvidas. Era hora de agir, de lutar por tudo o que haviam construído, por tudo o que haviam acreditado ser possível. A batalha pelo futuro estava prestes a se desenrolar, e o destino de todos estava em jogo. A primeira linha de defesa foi formada rapidamente. O que antes parecia uma simples fazenda agora se tornava um verdadeiro campo de batalha. O clima estava pesado, o ar carregado de uma energia tensa que parecia vibrar com cada movimento, com cada respiração dos trabalhadores. Helena e Henrique estavam de frente para o campo, observando as fileiras de homens e mulheres que se posicionavam firmemente para o que estava por vir. Era uma luta pela sobrevivência, pela liberdade, pela dignidade de cada um ali. O som das botas batendo na terra, o farfalhar dos tecidos rústicos sendo ajustados, e os cavalos que relinchavam ao fundo eram os únicos sons que ecoavam pelo campo. Não havia mais espaço para dúvidas, apenas para a ação. A linha de frente estava composta por homens como Pedro e Miguel, trabalhadores que há muito tempo se tornaram líderes dentro da resistência. Eles eram os que tinham as mãos calejadas pela terra, mas os corações fortes e dispostos a lutar até o fim. Helena sentiu uma força interna crescendo dentro de si, uma força que ela não sabia que possuía, mas que agora a impulsionava. Era o peso da responsabilidade que se apossava dela, mas também a certeza de que não poderia deixar seus sonhos, suas esperanças, e os sonhos de todos ali se desvanecerem. Henrique estava ao seu lado, o olhar firme, os punhos cerrados, pronto para o que viesse, mas com a calma que só a experiência de uma vida inteira dedicada à luta poderia trazer. A tensão era visível, como uma corda prestes a se romper. A fazenda, que antes era apenas um espaço para trabalho, agora era palco de um confronto pelo futuro. Os céus estavam limpos, mas parecia que até as nuvens estavam aguardando o momento exato para se envolver naquele drama. O sol, que até então havia brilhado suavemente, agora parecia observar em silêncio o que estava prestes a acontecer. De repente, o som de cavalos galopando se aproximou, e uma figura conhecida apareceu no horizonte. Era o próprio Senhor Almeida, montado em seu cavalo, com seu olhar arrogante e seus olhos duros como pedra. Ele estava acompanhado de alguns de seus aliados, homens que confiavam em sua autoridade e em sua capacidade de dominar qualquer situação. Senhor Almeida, porém, não sabia que a resistência que se levantava agora era muito mais forte do que ele imaginava. Ele sabia que o confronto era inevitável, mas o que ele não sabia era que ele estava prestes a enfrentar
não apenas a resistência física, mas o espírito inquebrantável de pessoas que finalmente haviam decidido que não iam mais se curvar. O olhar de Sr. Almeida se cruzou com o de Henrique, e um silêncio profundo se seguiu. Ele sabia que aquele momento chegara, o momento da verdade. A fazenda, que ele considerava sua, agora estava sendo disputada por aqueles que ele considerava insignificantes, mas o tempo havia mostrado a ele que aqueles que ele desconsiderava agora eram os que tinham a força, a vontade e a coragem para lutar até o fim. E aquilo era o que mais o assustava. Helena, que observava tudo com atenção, sentiu seu coração bater forte no peito. Ela sabia que não podia voltar atrás. A batalha pela fazenda não era apenas sobre a terra, mas sobre a liberdade, sobre a chance de reescrever a história de todos ali. Ela olhou para Henrique e viu nele a mesma determinação. Eles estavam juntos, mais fortes do que nunca, e com isso, um novo poder surgiu dentro deles. O futuro da fazenda, e talvez o futuro de todos, dependia daquele momento. O vento que soprou naquele dia parecia carregar consigo as esperanças e os medos de todos. A batalha que estava prestes a acontecer não era apenas uma luta física, mas uma guerra pela verdade, pela justiça e pela mudança. Henrique e Helena estavam prontos, mais do que nunca, para enfrentar qualquer desafio, qualquer adversário. Eles não estavam apenas lutando por um pedaço de terra, estavam lutando por um novo caminho, um novo destino. As tropas do Sr. Almeida se posicionaram, e a resistência, liderada por Henrique e Helena, não recuou um passo. O momento havia chegado. O som das espadas, sendo desembainhadas, os gritos de comando, e os passos firmes na terra do campo ecoaram como um prelúdio para o que viria a seguir. O campo estava agora marcado pelo confronto, e a batalha pelo futuro começava. Não era mais uma questão de poder ou riqueza, mas de vida, liberdade e justiça. O confronto estava prestes a ser travado, e todos ali estavam prontos para dar tudo o que tinham para garantir que seus sonhos se tornassem realidade. O coração de Helena estava acelerado, mas seu olhar era firme. Ela sabia que não havia mais volta. O que estava em jogo agora era o futuro de todos, e ela estava determinada a lutar por isso, custasse o que custasse. Henrique, ao seu lado, sentiu a mesma força. Eles estavam juntos, e isso era o suficiente. A luta que se desenrolava diante deles não seria fácil, mas com coragem e união, eles sabiam que poderiam vencer. A batalha pela fazenda, pela liberdade e pelo futuro estava prestes a começar, e com ela, a chance de reescrever a história de todos ali. A tensão no campo era palpável, a batalha estava prestes a começar e com ela, a chance de mudança. Helena sentia cada fibra do seu ser vibrar com o peso do que estava por vir, mas não havia mais dúvidas. O Sr. Almeida, com sua confiança arrogante, não entendia a força que residia nas pessoas comuns, naquelas que, por tantos anos, haviam sido subestimadas. Mas agora, tudo estava prestes a mudar. Os soldados de Almeida, com suas armaduras brilhando sob o sol forte, estavam alinhados e prontos, mas o que não sabiam era que, na resistência, havia uma força invisível, que não poderia ser derrotada pela espada ou pela força bruta. Era a força do espírito humano, a força de um povo que decidira que não mais se submeteria a um sistema injusto. Helena e Henrique, junto com os outros trabalhadores, estavam prontos para provar isso. Estavam prontos para lutar pelo que era de direito deles. O som das espadas sendo desembainhadas cortou o silêncio, e o vento pareceu suspirar, como se o próprio ar soubesse o que estava por vir. O campo de batalha estava agora formado, com a resistência firme e os soldados do Sr. Almeida se aproximando com suas armas preparadas. O olhar de Helena se cruzou com o de Henrique, e ambos sentiram que, independentemente do que acontecesse a seguir, já haviam vencido. O simples fato de estarem ali, prontos para lutar, era a maior vitória que poderiam conquistar. Os primeiros passos foram dados, e a batalha começou. O som do choque das armas e os gritos de comando ecoaram pela fazenda, enquanto as forças se enfrentavam no campo aberto. Mas mesmo no meio da violência e da luta, algo extraordinário acontecia. Cada golpe desferido pelos trabalhadores
era como uma promessa de que não haveria mais opressão, de que a liberdade finalmente tomaria seu lugar. E a resistência não cedia um centímetro. Cada homem e mulher lutava como se sua vida dependesse disso, como se o futuro de seus filhos e netos dependesse do que acontecia ali. Helena estava no centro da ação, lutando com toda a sua força. Ela sabia que a batalha não era apenas sobre a fazenda, mas sobre tudo o que a vida deles representava. Cada passo, cada movimento, era um lembrete de que ela e seus companheiros estavam lutando por mais do que terra e riqueza, estavam lutando por dignidade. O suor escorria pelo rosto de Helena, mas ela não sentia cansaço, ela sentia apenas a chama da determinação. Henrique, ao seu lado, não parecia se preocupar com nada além da vitória. Ele estava concentrado, seus olhos focados no inimigo, mas ele também sabia que estava lutando por algo muito maior, não apenas pelo controle da fazenda, mas pela chance de criar um futuro melhor, um futuro onde o trabalho árduo fosse reconhecido e respeitado, onde os sonhos de homens e mulheres simples pudessem se tornar realidade. A luta prosseguia, com os gritos dos feridos ecoando no campo. Mas, à medida que o tempo passava, a resistência começava a ganhar terreno. Os soldados do Sr. Almeida estavam sendo empurrados para trás, e os trabalhadores, unidos como nunca, avançavam com a força do desespero e da esperança. Cada vitória, por menor que fosse, era comemorada com gritos de alegria e lágrimas de alívio. Eles estavam vencendo, e a cada passo, a fazenda estava sendo tomada de volta. O Sr. Almeida, vendo sua força perder terreno, começou a sentir o peso da derrota. Ele, que sempre acreditou ser invencível, agora estava sendo derrotado pelo próprio povo que ele tentou subjugar por tantos anos. Sua confiança estava se desintegrando à medida que ele via os trabalhadores se levantando e mostrando que eram mais fortes do que ele imaginava. E então, quando tudo parecia decidido, quando os últimos soldados de Almeida estavam prestes a se render, o olhar de Helena e Henrique se cruzou mais uma vez. Eles sabiam que a batalha estava quase ganha, mas ainda havia um obstáculo a ser superado. O Sr. Almeida, ainda com seu orgulho intacto, se levantou e, com um último esforço, tentou reunir suas forças. Mas já era tarde, sua autoridade estava destruída, e a resistência finalmente tomava o controle. Com a derrota de Almeida, um grito coletivo de vitória ecoou pelo campo. Os trabalhadores, agora vitoriosos, olhavam ao redor, sentindo que haviam conquistado mais do que a fazenda. Eles haviam conquistado o direito de ser livres, o direito de escrever suas próprias histórias. Helena e Henrique se abraçaram, cientes de que haviam vencido não apenas a batalha física, mas a batalha por um futuro melhor, por um mundo mais justo e digno para todos. O campo, que antes fora símbolo de opressão, agora se tornava um símbolo de liberdade. O sol que se punha no horizonte parecia refletir esse novo tempo, um tempo em que a luta de um povo finalmente havia sido reconhecida. A fazenda de Lucas, que sempre foi o centro do trabalho árduo e da exploração, agora se tornava o centro da vitória, da justiça e da esperança para um futuro melhor. Helena e Henrique sabiam que ainda haveria desafios pela frente, mas agora, com a liberdade conquistada, eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa. Eles haviam mostrado ao mundo que, quando um povo se une, nada pode detê-lo. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva aqui em Dramas de Antigamente e conte nossos comentários qual nota essa história merece. Seu comentário é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima história.